Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma edição da Roda de Saberes, promovida pelo Laboratório de Didática do curso de Pedagogia da Univale. Hoje acontece no Campus 2 da Univale mesmo. Hoje nós vamos discutir um pouco sobre os diálogos entre educação e saúde na universidade. Quem vai ministrar, vai mediar a nossa discussão aqui é a professora Renata Greco. Hoje nós contamos aqui com a presença dos nossos alunos de cursos diversos, da pedagogia, psicologia, educação física, vários cursos. Contamos também com a parceria dos professores do curso de enfermagem, para trazermos essa reflexão aqui agora. Então, que nós tenhamos um excelente momento de reflexão desse assunto de tão grande importância para nós na academia, e que seja mesmo um momento de repensar as nossas práticas. Então, o diálogo realmente começa a acontecer na universidade. É o primeiro movimento que, enquanto Univale, a gente começa a fazer para aproximar essas áreas, para começar a pensar junto, porque muita coisa nós temos em comum. Vou contar um pouquinho de onde saiu a ideia dessa roda, dessa conversa, né? No semestre passado, eu trabalhei um curso de formação em docência no ensino superior com alunos de diversos cursos para serem monitores nos cursos de graduação. E aí os alunos, principalmente da enfermagem e da fisioterapia, nos encantaram, né, com as possibilidades de diálogo entre educação e saúde. A forma como a gente discutiu a educação. E isso conversava com a saúde, encantou a todos nós que estávamos no curso. E aí a gente viu que tinha necessidade mesmo de começar movimentos de aproximação dessas áreas aqui na Univale. Então, essa roda é uma roda para provocar, para a gente começar a articular essas parcerias, né? Então, já que é para provocar, e algumas alunas sempre dizem, né, que a Renata é a provocadora, então vamos provocar em vocês agora pensar, né, na perspectiva da pedagogia, da educação, o que a saúde tem para dialogar conosco. E lá na perspectiva da saúde, nos campos da enfermagem, da fisioterapia, da nutrição, que diálogos são importantes com a educação. A gente pode pensar em todos esses profissionais como educadores também. Então, que diálogos são importantes na psicologia também para a conversa, né, para pensar saúde e educação. Olá, meu nome é Elizabeth, eu sou professora do curso de enfermagem e eu costumo sempre estar comentando com os acadêmicos que nós, enfermeiros, somos eternos educadores. Porém, nós, no curso de graduação de enfermagem, nós não temos um preparo pedagógico para sermos esses educadores. Então, a parceria com a pedagogia é extremamente importante. A gente sabe que, no dia de hoje, a questão em saúde é a promoção da saúde, prevenindo doenças. E como fazer isso? Através da educação em saúde. E, para isso, a gente trabalha com vários públicos-alvo, desde criança, adolescente, adulto. Aí que entra essas questões do saber aí, da pedagogia, da importância. Não só na enfermagem, mas também nos outros cursos da área de saúde, já que temos que trabalhar como equipe. Então, é isso aí que eu tenho para poder estar... Como que está? Contribuindo com vocês e estar provocando vocês para pensar um pouquinho sobre isso. Olá, meu nome é Micael, sou aluno do 6º período de enfermagem e eu gostaria de dizer de antemão que esse é um momento muito rico, tanto para a área da saúde, de um modo geral, quanto para a área da educação, visto o que foi muito bem dito pela professora Elizabeth. E eu gostaria de também provocar e colocar uma reflexão aqui, que quando nós falamos em educação e saúde, existe uma autora que ela produz vários artigos na área da saúde,
Candeias, e ela diz que a educação em saúde é o compartilhamento de experiências de aprendizagem delineadas com vistas a ações conducentes à saúde. E aí é importante frisar algumas palavras nessa definição. Primeiramente, que seria o compartilhamento de experiências de aprendizagem. E quando nós falamos de compartilhamento, nós estamos falando de troca de conhecimentos. Então, é a troca de conhecimentos que acontece entre o enfermeiro e o seu paciente num consultório, através de uma consulta de enfermagem, entre um fisioterapeuta e o seu paciente, entre um pedagogo e o educando. E isso é importante nós sabermos isso para que nós, enquanto futuros profissionais, quer seja da área da educação, quer seja da área da saúde, tenhamos ciência que não somos detentores de todo o conhecimento, né? Que o indivíduo que nós iremos educar, que iremos assistir, ele tem um conhecimento também que advém da sua cultura, de todo um processo sociocultural e histórico. As experiências de aprendizagem são todas as experiências que esse indivíduo adquiriu durante um determinado tempo. E as ações delineadas quer dizer que são ações sistematizadas, ações planejadas. E quando nós falamos que essas ações elas são sistematizadas, nós estamos falando que nós, primeiramente, estamos planejando o que nós iremos educar. Então, é importante, nesse processo de planejamento, que nós conheçamos esse indivíduo. E aí a enfermagem lança mão de alguns atributos, que é o diagnóstico situacional. E nós vamos em loco, conhecemos esse indivíduo. Por que conhecer esse indivíduo? Para que nós saibamos com qual público nós iremos lidar. Isso é importante do ponto de vista que eu não levo informações desnecessárias. Eu levo informações que esse indivíduo precisa saber para que ele melhore sua condição de vida, para que ele melhore seu estado de saúde. E aí nós estaremos trabalhando a promoção de saúde através da prevenção de agravos à saúde, através da prevenção de doenças. E as ações conducentes à saúde seriam todas as ações, as atitudes e comportamentos que esse indivíduo iria ter num determinado tempo, num determinado período, posteriormente à ação educativa em saúde, que levaria esse indivíduo a, de fato, ter uma saúde de qualidade. Então, para nós introduzirmos esse tema aqui, é fundamental nós sabermos o que é educação em saúde. Quando nós falamos desse tema, nós estamos falando de uma abrangência muito rica, uma ação que é muito ampla e que precisa ser pensada no nosso cotidiano, todos os dias, a forma como nós iremos abordar esse assunto, qual o público, isso é fundamental, e eu deixo para que outros complementem essa fala. Tá, o Micael já me provocou um pouquinho, né, da gente pensar assim, quando ele fala algo que ele trouxe, de conhecer esse sujeito que eu vou educar em saúde, né, a gente tem na educação toda essa discussão de que uma proposta de educação, uma proposta de ensino tem que fazer sentido para o sujeito. Então, quando a gente vai trabalhar, né, em qualquer área com a educação, é preciso conhecer esse sujeito, pensar junto a sua cultura, o que faz sentido para ele. Em saúde, a gente tem muitas receitas, né, por aí de saúde, receitas caseiras, formas de lidar, de tratar com um resfriado, uma situação mais pontual, que as pessoas já trazem culturalmente receitas de família, né, saberes de outros tempos e práticas, né, que muitas é necessário serem desconstruídas. E trabalhar. A aprendizagem, em alguns momentos, ela trabalha com o esquecimento para haver um novo conhecimento. Então, trabalhar com a desconstrução de questões que são culturais não é muito simples, né? Entrar aí na vida e na história desse sujeito e lidar com aquilo que ele acredita e que ele já faz é realmente um grande desafio. Então, desafiando aí o pessoal da saúde a pensar por aí. E o pessoal da pedagogia, também para a gente pensar como é que essas questões estão na escola. Como é que isso entra lá na escola? Que momentos a saúde está entrando lá também, né? A área da saúde. Como que a gente dialoga com eles?
Aí a Renata me provocou um pouquinho quando ela fala dessa questão na escola, porque a gente está falando aqui, como eu sou enfermeira, professora do curso de enfermagem, da importância dessa parceria. Mas a importância da parceria também da área de saúde com a pedagogia é exatamente essa questão da escola, porque no início se pensava em educar apenas o adulto, né, a andragologia. Mas a gente sabe da importância que desde a infância, do berçário, de ter essa promoção da saúde através de prevenção de agravos e de doenças. Então, torna-se necessário a parceria de profissionais da saúde com os educadores, com os pedagogos, para estarem alinhando este tipo de conhecimento, para que passam realmente, para que transformem, né, os saberes populares, porque não podemos deixar jamais de pensar naquilo que o Micael falou, né, que eu sempre falo com ele, daqui para frente, tudo vocês têm que pensar em diagnóstico, coletar dados, saber a realidade, porque nós, no início, tínhamos a pretensão de achar que eram detentores do saber e que com quem os educandos eles não sabiam nada. E a gente não pode agir desse jeito, a gente sabe disso. Todos nós, né, ninguém é tão sábio que saiba de tudo, nem tão ignorante que não saiba de nada. Então, como a Renata falou, então, às vezes, né, tem a necessidade de ter pessoa esquecer aquilo que conheceu e transformar aquele conhecimento na realidade. E, para isto, torna-se necessário o profissional ir em campo, fazer esse diagnóstico, saber realmente qual que é a realidade, a necessidade de educar em saúde ali, qual que é a necessidade que eles têm, o que eles gostariam, porque isso provoca interesse e apreensão mais rápido. Então, o que eu queria só pontuar essa necessidade da parceria também, porque a educação em saúde ela tem que começar lá desde o início com os professores, então essa parceria ela é muito importante. É interessante o que as duas professoras disseram, porque quando nós falamos de uma tendência anterior e que eu considero um pouco retrógrada, do ponto de vista que nós deveríamos educar somente o adulto, nós precisamos pensar que a educação é libertadora desse indivíduo. E quando nós falamos isso na área da saúde, nós vamos também trabalhar em criança, e nós sabemos que é uma criança que está, um indivíduo que está num processo de crescimento, num processo de desenvolvimento, está formando ainda a sua personalidade, está conhecendo, aprendendo várias coisas. Nós precisamos, de fato, aí planejarmos muito bem o que será proposto, que será educado. Por quê? Partindo do ponto de vista que a educação liberta, nós estamos dizendo que esse indivíduo, de certa forma, ele está preso. Por que ele está preso? Porque ele ainda não conhece o novo. Ele não conhece ainda aquilo que lhe é necessário para que tenha uma qualidade de vida, para que tenha uma saúde, uma condição de vida saudável. E isso é importante para nós enfermeiros, importante para os pedagogos, porque é uma parceria importante, já que o enfermeiro é um dos profissionais de saúde que está inserido no contexto escolar. E nós discutirmos isso na universidade é um ponto chave de partida para que as parcerias pós-universidade elas sejam mais efetivas e eficazes. Isso é importantíssimo, essa interdisciplinaridade, porque a multidisciplinaridade ela vai se diferir da interdisciplinaridade, visto que esta última ela tem um objetivo comum, que é empoderar esse indivíduo. Quando esse indivíduo ele é empoderado, ele consegue tomar decisões na sua vida e ele tem total ciência de que essa decisão vai implicar em resultados positivos ou negativos. E isso é o produto principal da educação em saúde que nós temos dentro da enfermagem e dentro de outras áreas da saúde. Olá, eu sou o Osmar, aluno do 6º período de psicologia. Esse tema educação em saúde é um tema muito amplo e complexo, né, da gente estudar, da gente discutir. Uma das coisas que eu acho interessante dentro da área da saúde é em relação aos estereótipos sociais que muitas vezes são criados em relação ao indivíduo, né? Eu acho que a gente tem que ir além de estereótipos. Por exemplo, a gente trabalhar com um grupo de diabéticos ou então hipertensos.
por mais que eles tenham esse estereótipo, essa característica, a gente tem que ir além disso, né? A gente tem que ter sempre em mente que atrás desse indivíduo, atrás dessa característica, existe uma pessoa, existe uma subjetividade, existe uma particularidade que é só daquela pessoa, né? E quando a gente se fala em saúde, é necessário a gente considerar os aspectos tanto psicológicos quanto físicos e psicossociais também, né? Que esse indivíduo é um ser de interação social, de relação. Então, eu acho que tudo isso deve ser considerado e levado em conta também. Deixa eu ver se eu provoco um pouquinho mais essas meninas da pedagogia que estão muito caladinhas hoje. Quando tudo que os meninos estão trazendo, né? Estou me pensando em outros espaços, não só na escola. E a gente tem no curso de pedagogia o estágio do 5º período, que é o estágio não escolar, onde vocês vão para o hospital, posto de saúde, em que vocês efetivam esse diálogo e essa aproximação de áreas, né? Que espaço é esse? Por que o pedagogo está lá? Por que a gente está envolvido nessas outras áreas e outras possibilidades aí? Principalmente quem já passou do 5º período. Olá, meu nome é Ana Carolina, eu sou aluna do 7º período. E aí, pelas provocações de todos ali da frente, a professora de enfermagem, a Renata, o Micael, como mãe e também como pedagoga, eu fico pensando, né, que essa educação integral, integrada, aí a saúde integrando a psicologia, e quando a professora de enfermagem falou, então buscando saberes, né, aliado à comunidade, e que vai muito além dos docentes. E eu percebo isso, que a saúde tem feito um papel muito grande na educação, quando vai às escolas, proporcionando não só os docentes, mas os educandos, essas palestras de saúde, que eles estão ali tomando a realidade e sabendo o que está acontecendo. Então, é a intersetorialidade acontecendo, né? E a saúde tem tido um papel muito grande. Igual a professora Renata disse, que é o saber. Então, às vezes, o aluno está numa escola, na sala de aula, e o educador vai muito além das disciplinas curriculares. Então, a saúde aliada a isso é muito importante. Olá, meu nome é Andresa, sou aluna do 7º período de pedagogia e tive a honra, né, de participar desse curso de monitoria. E o que eu posso dizer é que enquanto nós, enquanto universitários, ficarmos nas nossas caixas e não pensarmos que em cada área nós somos educadores, a educação não vai ser feita de forma efetiva, como tem que ser feita. Então, às vezes, eu fico pensando em alguns relatos durante o curso e lembro de uma fala de um aluno de fisioterapia falando, né, conversando com um paciente, que se ele fizer de forma assim, ele vai estar prevenindo uma postura errada. Então, isso é educação. Outra coisa é um dentista num consultório. Por que o dentista tem que só deixar o paciente de boca aberta, não falar nada, e esse paciente também não falar nada e não dialogar? Então, acho que essa é a hora da gente começar a pensar em que caixa que a gente está e quais são os espaços que eu consigo educar enquanto profissional. Estava aqui refletindo em alguns conceitos que foram até agora discutidos, e aí chamar a atenção aqui dos nossos alunos da pedagogia, que quando a gente começa a fazer algumas transposições didáticas, é muito interessante. Se vocês pensarem nesses conceitos, nós pensarmos, e aí a gente está pensando a formação do pedagogo, e aí também dos nossos alunos da saúde, aí a professora Elizabeth falou, né, da questão de diagnóstico, né, o Micael também falou de planejamento, né, do conhecimento de mundo daquelas pessoas, né, da sua cultura. E aí nós transpomos ali para a área da saúde todos aqueles aspectos que a gente trabalha numa escola, não é verdade? A gente acaba transpondo, isso daí não tem como, porque trabalhamos com sujeitos de igual forma, né? Então os saberes eles vão se convergindo mesmo. É uma analogia que a gente vai fazendo. E é muito interessante, porque não tem como intervir se eu não conhecer, se eu não diagnosticar lá na escola, né, qual que é a questão daquele menino
que tem alguma defasagem na aprendizagem, por que ele está daquela forma, e da mesma forma lá, né, professora Betinha, aquele enfermo, por que ele chegou ali? O que foi que desencadeou aquela doença? Eu tive a oportunidade de atuar no curso de enfermagem por um período breve, e hoje, atuando na pedagogia, a gente consegue mais ou menos ver assim na formação dos alunos como que isso é tão convergente, a questão do planejar, a questão do conhecer para intervir, né, de intencionalmente educar de várias formas, nas várias áreas. Aí o pedagogo aproveita dessa formação que é tão ampla para poder se ver nesse espaço, nesses territórios. Né? Não é só o território espaço escolar que eu atuo. Então, onde há, né, essa relação com o saber, há espaço para o educador. E o enfermeiro também, de igual forma, da mesma forma, ele está educando o tempo todo, quando ele conversa, quando ele faz uma abordagem, né, o nutricionista, o psicólogo, enfim. Então, essa intersetorialidade que as meninas estavam falando, nessa educação para além da sala de aula, para além de um espaço restrito. Então, essa discussão aqui para nós hoje, ela é muito importante, que aí vai ampliando os nossos olhares, tanto da área da saúde, quanto da área das licenciaturas. Para nós é um momento muito importante de realmente abrirmos as nossas mentes para essas questões. Eu não educo só lá dentro da escola. Os alunos que eu trabalho com a gestão pedagógica sabem disso, que às vezes a gente é um pouco mãe, né? É professor, é psicólogo, é isso, se colocar no lugar do outro. Isso é muito bom. Tudo que a gente já conversou até aqui, né, faz pensar um pouquinho como é que essas duas áreas realmente se misturam bastante, né? A gente já falou de muitas situações em que os profissionais da saúde estão lá dentro da escola ou em outros espaços educando. E estão educando mesmo, né? Promovendo a educação em saúde. E aí a gente pode pensar também na nossa entrada, a entrada dos profissionais da educação em espaços que, em geral, eles não são percebidos como possibilidades nossas, né? Vou pensar a questão do hospital. A gente já tem alguns relatos e resultados de acompanhamento de pedagogo com crianças que estão internadas, né? A criança internada, afastada da escola há muito tempo, estar internada é uma situação de tristeza, né? Uma situação que só debilita ainda mais a recuperação da criança, né? O isolamento, principalmente numa fase em que é tão importante conviver, ter coleguinhas, brincar. O brincar é que promove todo o desenvolvimento da criança, e ela é isolada. E aí entra esse profissional lá dentro desse espaço e que vai trabalhar essas ausências, pelo menos um pouco dessas ausências. Cuidar da brinquedoteca do hospital, acompanhar essa criança para que ela não fique numa defasagem escolar muito grave, né, que depois ela dê conta de acompanhar e voltar para a escola. Então, tem uma entrada, né, uma possibilidade, um campo de atuação que o pedagogo está começando a conhecer. Aqui em Valadares ainda estamos muito tímidas nesse sentido. A gente sabe de experiências em outras cidades em que o pedagogo já avançou bastante para esses espaços. E aqui a gente ainda tem, inclusive, algumas resistências, né, para entrar nesses espaços e para se perceber atuando lá. Olá, gente, né? Esse tema, esse assunto, ele é muito importante também para o profissional da área de saúde, né, quando tem essa fala que nós temos que atentar para a área da criança, especialmente hospitalizada, é verdade. Então, assim, além de tentar acompanhar e manter essa criança próximo dos seus estudos, porque ela está impossibilitada de ir à aula, uma outra atuação do profissional enfermeiro, e até com outros da equipe de enfermagem e outros profissionais, é tentar trabalhar a criança que vai passar por procedimentos mais especiais, que dá medo e que são dolorosos, né? Então, assim, é uma atividade importante, é trabalhar com a criança para ela estar cuidando uma bonequinha, né, que está tomando soro, que vai passar por um procedimento cirúrgico, o que isso significa, que a dor, muitas vezes, ela é verdadeira, mas ela é temporária,
e que aquilo ali é um motivo para ela viver melhor depois. Então, assim, se a gente tem a adesão da mãe, né, do responsável e da criança, então o resultado certamente ele vai ser bem melhor. Porque a gente tem medo, né? Se falar comigo que trabalha em um hospital, que eu vou ter que ficar hospitalizada, eu tenho medo, porque eu sei que o ambiente hospitalar é insalubre, por mais cuidado que se tenha lá. A criança, muito mais, porque ela tem medo de injeção, ela tem medo das pinças, ela tem medo das pessoas de branco, né? Então, especialmente na pediatria, nós, enquanto profissionais de saúde e educadores, temos que trabalhar isso aí, né? De tentar fazer com que aquele momento vivenciado pela criança e pelos responsáveis seja o menos traumático possível. Olá, meu nome é Samara, eu sou do sexto período do curso de Psicologia e do segundo período do curso de Pedagogia. Bom, esse tema, particularmente, eu achei brilhante, até porque aborda as duas áreas, né, do que eu estudo, do que eu venho estudando aqui na universidade. E muito se tem falado sobre essa interação entre os conhecimentos, porém, na minha percepção, né, ao que eu percebo, pouco se tem feito na prática. Ontem, né, por exemplo, eu participei de uma palestra com psicólogos e assistentes sociais, e eles falaram sobre essa necessidade de ter esses profissionais dentro da instituição de ensino. As redes privadas, né, já têm alguns psicólogos, assistente social, porém, ainda na rede pública, isso é muito devastado. Ainda não se tem esses profissionais atuando na área. E essa é uma observação, sim, que eu faço, porque, teoricamente, essas disciplinas estão muito interligadas, porém, na prática, ainda se deixa a desejar. Obrigada. Meu nome é Nara, eu sou nutricionista, sou professora aqui na Univale, do curso de nutrição, e também atuo no programa de alimentação escolar do município. Então, eu acho que agora a nossa roda aqui chegou num ponto que está me provocando. A provocação é a seguinte, o profissional da área da saúde, ele tem várias competências, né? Já foram faladas aqui, inclusive, o diagnóstico, da intervenção, mas o que me incomoda, muitas vezes, como professora, como nutricionista, né, é o como fazer. E aí nós chegamos nesse ponto aí, pelo que eu estou entendendo agora da conversa, né? Eu queria contar aqui uma história rapidinho, porque aí vocês vão entender esse meu incômodo, né? Essa minha preocupação. Uma vez eu fiz um trabalho de educação alimentar numa escola onde as crianças estavam na educação infantil. E eu usei do recurso que a escola tinha, que eram algumas histórias. Então, eu escolhi uma história para contar para os meninos. Lógico, tinha relação com a alimentação. E nessa história, ao final, o autor fazia uma proposta de que as pessoas fizessem uma vitamina de leite com manga. Só que isso é uma coisa que a Renata falou logo no início. É uma questão aí de tabu, de algumas desconstruções que a gente tem que fazer nessa área, mas tem que fazer com cuidado, né? E aí, lá, na conversa e no finalizar a história, e a professora também me ajudou fazendo a intervenção, o fato é que a gente não fez a vitamina de manga com leite, mas as crianças foram com essa informação para casa. E um deles, antes de eu sair da sala, me perguntou assim, se eu comer manga e tomar leite, eu vou morrer? Aí eu afirmei que não iria, que ele podia fazer isso tranquilamente. Só que eu também fui preocupada para casa, porque eu sabia que por trás disso tinha uma história, a história dos avós, dos pais, né? E qual foi minha surpresa? No outro dia, a professora me liga
porque era um município aqui perto de Valadares, isso não aconteceu aqui em Valadares. A professora me liga e falou assim: Nara, tem uma pessoa aqui querendo falar com você. Aí era o aluno, uma criança de 5 anos, virou e falou assim: ô tia, eu tô vivo, eu não morri. Eu tomei leite e comi a manga. Só que isso deu um maior rebuliço lá na cidade. Por quê? A avó do menino foi até o prefeito e aí começou toda a história porque eu estava indo contra um costume que existia lá, né? Então, como fazer, eu queria colocar aqui, é muito importante, né? É muito importante essas duas áreas estarem trabalhando juntos, porque às vezes eu tenho uma informação, mas como que eu vou passar essa informação? Né? Então, a área da saúde precisa muito da área da educação, no caso, a pedagogia, né? Para a gente poder fazer com que essas informações chegue lá em quem a gente quer de uma forma mais concreta, mais suave, menos invasora, né? E que a pessoa, através disso, nós da saúde, nós possamos realmente promover saúde, mudar a condição da pessoa. Então, eu vi vários exemplos aí, né, de diabetes, obesidade, que muitas vezes tem na escola. Hoje, o programa de alimentação escolar já atende alguns alunos com intolerância à lactose. Mas, mesmo assim, esse aluno, se a gente não tiver cuidado, ele vai ficar excluído. Né? Por quê? Porque ele toma um leite diferente. Mesmo que o município forneça isso, ou o Estado, né? Ele vai se sentir à margem desse processo. E o processo é exatamente o contrário. Então, a gente tem que trabalhar juntos aí, a gente tem que ver uma forma, né, de estarmos trabalhando juntos para podermos levar essa informação. E o que eu acho mais importante, não é a informação, é a formação. Porque com a formação fica completo o serviço da saúde e da pedagogia. Porque aí sim a gente vai ver a mudança de comportamento. Formação é diferente de informação, né? Tem informação, acho que hoje o acesso é muito fácil à informação, né? Mas o que é também dessa informação que está disponível aí, que vale a pena ser trabalhado, e trabalhar enquanto formação mesmo, né? Eu fiquei pensando aqui, né, tudo que a gente está ouvindo, o quanto ainda temos a avançar e a construir nesse diálogo. Eu acho que o nome da roda como diálogo foi bem, caiu bem pertinente, né? Obrigado pela cola, porque a ideia é realmente começar um diálogo, porque a gente não tem nada estabelecido. Não estamos aqui numa roda para dizer é isso que vamos fazer e fechar a roda. Né? Pelo contrário, estamos abrindo esse diálogo para a gente pensar nessas possibilidades, pensar de que forma esses estudantes que estão aqui hoje, né, de duas áreas, 3, 4 cursos diferentes, ou até são mais cursos, de que forma eles podem dialogar e estarem mais próximos aqui na universidade. O Micael falou algo muito importante lá no comecinho. Aqui começam as articulações, os contatos. São vocês que estarão daqui a pouco na vida mesmo, no trabalho, nesses espaços, promovendo educação, saúde, educação em saúde, né? Fazendo todo a máquina, entre aspas, funcionar. Então, vocês é que estarão lá, e aqui começa essa aproximação. É bem importante a gente buscar, né, nós professores aqui também, de que forma nós vamos aproximar nossos estudantes, de que forma esses cursos não vão ficar, como a Andresa lembrou lá atrás, cada um no seu cantinho, na sua caixinha, isolado e fechado. Né? Estou muito feliz da gente estar inaugurando assim, esse diálogo, né? A importância dele na formação. Quando a professora Enara traz essa consideração a respeito, me faz lembrar e pensar um pouco sobre por que ainda não estabelecemos
essa interação entre a educação e a saúde há mais tempo, né? Visto que foi dito aqui o processo de formação e não somente de acesso à informação, nós precisamos pensar que os indivíduos eles não são formados somente por um aspecto, são vários aspectos, né? A definição de saúde ela traz isso muito bem. Não é somente a ausência de doenças, né? É todo o bem-estar biopsicossocial. Então aí eu vejo a necessidade de várias áreas estarem interagindo. Então eu vejo a necessidade do enfermeiro, do nutricionista e de outras áreas estarem atuando na escola. E também vejo a necessidade do pedagogo e de outros profissionais da educação atuarem nas instituições de saúde. E não é somente no hospital, é na estratégia de saúde da família, que é a porta de entrada para o sistema de saúde, a atenção básica, são os primeiros cuidados. E se nós investirmos no básico, nós conseguiremos, os estudos indicam que nós conseguiremos reduzir 80% dos problemas. Então é importante nós pensarmos nisso e também pensarmos um pouco na interdisciplinaridade nesse processo de formação do indivíduo, porque, como a professora Mônica disse, é uma criança que está hospitalizada e que precisa de um pedagogo para poder desenvolver algumas competências que são exclusivas da pedagogia e que a enfermagem não tem tanto polimento nessa área. E aí nós precisamos considerar que, se uma criança adoece, há outra pessoa adoecendo também. E que nós podemos pensar numa avó que cuida dessa criança, de um pai ou de uma mãe, e nós precisamos de um apoio psicológico. E aí nós já conseguimos inserir a psicologia. E depois essa criança, quando ela retornar para casa, ela pode precisar de um apoio nutricional. Isso também na escola, como é o caso das crianças que têm intolerância à lactose. E aí entra a nutrição. Então, aqui nós chegamos num ponto que nós conseguimos perceber, mais do que nunca, a necessidade de nós conversarmos sempre. E não ficarmos limitados somente hoje a essa roda de conversa. Esse processo de formação é um processo de informação que vai construir novas habilidades e novas competências também para os profissionais que estão envolvidos nesse processo. Olá, meu nome é Vânia, eu sou estudante do 7º período de pedagogia. E diante de tantas provocações, eu não podia me calar, né? E eu penso que quando eu cheguei na universidade para fazer o curso de pedagogia, durante a apresentação eu disse que seria uma pedagoga sim, mas que não atuaria dentro da sala de aula. Então fica a minha pergunta: qual o trabalho que nós podemos desenvolver enquanto acadêmicos, enquanto universidade, para quebrar essa resistência que existe da atuação do pedagogo em outros espaços, dentro dos hospitais, exatamente para promover essa educação, essa conscientização? Aonde nós podemos entrar e o que nós podemos fazer? Aí ela me provocou, que eu já estou aqui pensando com meus botões aqui. Quem sabe, né, a gente está aqui na Univale, né, na universidade, os cursos juntos, a gente fazer uma proposta, um projeto de extensão entre educação e saúde, porque eu sou professora do curso de enfermagem de várias disciplinas, né? E uma delas é a integração educação e saúde. Então, no curso de graduação de enfermagem, já tem, né, a integração educação e saúde 1, que leva os acadêmicos à escola, né, para fazer já esse trabalho de intervenção, que aqui, desde o primeiro período, a gente já tira os acadêmicos da sala de aula para contextualizar, para socializar, para saber realmente qual que é o problema e já começar a diagnosticar. Porque diagnóstico, quando a gente fala assim, quando fala a primeira vez, que eu adoro falar essa palavra, diagnosticar. Aí acha que é da doença. Não, é situacional. Qual é a situação que eu estou vivendo, né? Então, tem esta integração 1 e tem a 2, que é a minha área, que é em nível de intervenção primária, secundária e terciária. E como a professora Mônica falou, é importante a atuação do pedagogo, não só em nível terciário, que é o hospital, que parece que tem até uma especialização pedagogia hospitalar muito bacana, achei isso muito interessante, mas em nível primário e secundário se torna extremamente importante. Então, quem sabe, a partir dessa roda, né,
que está provocando várias pessoas, a gente consegue fazer um projeto aí que tenha essa integração extremamente necessária de estar trabalhando nessas áreas em nível primário, secundário, terciário, não só a enfermagem, né, mas enfermagem, nutrição, psicologia, pedagogia, né, que levasse esses acadêmicos juntos e fizesse uma proposta. Porque desafios a gente tem mesmo. Como os pedagogos têm desafios e resistência para atuarem, intervirem na área de saúde, nós da área de saúde temos também desafios para poder intervir nas escolas. Então, a partir do momento que nós, enquanto universidade, né, nós, enquanto discente, docente, vocês, enquanto discente, a gente, enquanto docente, a gente pode, se a gente só falar é diferente, mas a partir do momento que a gente intervém, que a gente age, as pessoas veem e elas perdem o medo. Então, ela vê que está mexendo, não é que nós somos profissionais, que nós temos uma proposta boa e que a nossa intenção é realmente conseguir atingir os objetivos do SUS, né, que é prevenir doenças, agravos, promover saúde, e torna-se necessário essa intervenção. Então, a partir do momento que a gente conseguir uma beiradinha para intervir, a gente vai conseguir um espaço. E eu falo muito isso por causa das outras disciplinas que não vem o caso, né, que a gente teve desafio para entrar nos campos de estágio, da gente já começar desde o início, e hoje a gente já não encontra porque eles veem que a proposta é boa, que tem transformações, que tem informações, não só informações, que há mudanças de comportamentos e até mesmo estrutural dentro dos locais que a gente atua. A Univale, os cursos estão muito preocupados em saber o que os outros fazem, especialmente no estágio e onde. Para integrar, que a gente repara, né, que muitas vezes os cursos fazem o seu papel, eles desenvolvem as atividades práticas, eles desenvolvem as atividades de estágio, mas sem uma inter-relação com o serviço ou os outros cursos mesmo, da saúde ou não, dentro da universidade. Então, no final do semestre passado, né, a partir de um curso de especialização que muitos aqui fizeram, de preceptoria no SUS, nós começamos a discutir isso e a gente reparou que aqui dentro da universidade a gente se desconhece. Então, num primeiro momento, foi cada curso contar como é que ele desenvolve o seu papel prático no serviço de saúde, especialmente no serviço público, né? Isso foi muito importante e esse trabalho ele está rendendo frutos. Por quê? Nós temos, então, a partir daí, né, por nomeação em portaria, um grupo de trabalho que faz esse acompanhamento, que busca saber dos cursos envolvidos, dos cursos da universidade, o que ele desenvolve fora e como nós podemos entrelaçar essas atividades. Para quê? Para que haja realmente efetividade nos resultados, né, para aquele indivíduo que mais importa, que é o usuário do serviço. Então, nós diagnosticamos, Betinha, que a universidade ela precisa conhecer melhor os cursos, e nós já estamos fazendo isso, e os serviços. E os serviços de saúde, a mesma coisa. Então, nós não podemos pensar que a nossa função é colocar o aluno lá dentro para cumprir projeto pedagógico, né? Então, tem que ter um resultado. A gente deve saber o que o serviço precisa, o que nós precisamos, né, enquanto estagiários, e o que nós podemos fazer para que ambos saiam com resultado efetivo. E aí, um grupo também que se reúne no Hospital Municipal e que participam outras instituições de ensino e serviço de saúde, nós fomos convidados, né, a participar desse grupo a cada quinta-feira, porque eles acharam interessante essa nossa experiência, que foi simples, mas às vezes os resultados importantes eles vêm de atitudes simples. Basta a gente olhar ao redor para ver o que pode melhorar. Então, a universidade está dentro desse grupo, né? A gente está trocando experiências
e fortalecendo a parceria entre os serviços, porque nós temos que reconhecer a nossa importância enquanto instituição de ensino, a importância do serviço de saúde para a nossa formação e o serviço a mesma coisa. Então, fica aqui uma colocação feita por um dos profissionais do grupo. Nós estamos recebendo profissionais da pedagogia para estágio. Como nós trabalharemos com esse profissional? Olha só, gente, a oportunidade, né? Então, assim, os serviços estão interessados, né? Nós precisamos, então aí é a articulação, é a conversa, é o estreitar laços, é a compreensão da atuação de cada um para atender ao usuário, que é o nosso objeto de trabalho. Olá, sou Eri Carla, curso 2º período de Educação Física. Fui provocada aqui porque não foi mencionado o curso, achei muito interessante essa roda. E nós, quanto à Educação Física, somos como um ponto de intervenção. E quanto à área de atuação, somos da pedagogia ou da saúde? De certa forma, nós trabalhamos nesses dois, né? A intervenção como a prevenção da saúde, para que futuramente nem os jovens, crianças ou idosos não cheguem ao estágio de procurarem ter uma procura médica, algo assim. Então, nós, da Educação Física, nós defendemos, claro, essa atuação. Quanto da pedagogia, quanto da saúde, nós somos essa intervenção. Nós somos importantes nisso, não somente na área escolar, mas também na sociabilização, quanto ativações, programas, projetos, em que inclua pessoas, projetos psicossociais, também crianças ou idosos, jovens que tenham problemas psicomotores. Então, assim, a gente interage, é uma intervenção mesmo, né? Tudo começa na escola, como foi dito aqui, a partir da parte dos pedagogos, mas tudo vem na escola também. E quanto ao âmbito, não fica restrito a locais determinados. Por que não ter um educador físico num hospital? Por que não ter um educador físico em um outro projeto? A pedagogia abrange tudo isso na forma de saber. Nós, da Educação Física, também temos essa intervenção de saber e de orientar. E quanto à saúde, nós temos essa questão da prevenção, prevenir para que futuramente não aconteça nenhuma outra coisa. Eu achei muito interessante que quis colocar essa questão, em qual área nós somos, né? Pedagógica ou da saúde? Nós temos vários cursos aqui de área da saúde, que seria interessante todos integrar, inclusive Educação Física, porque eu sou professora de uma disciplina, e o coordenador, ele sempre virava para mim, quando era o João, ele virava para mim e falava assim: Betinha, a gente precisa de fazer uma intervenção entre a educação física, o pessoal da saúde e o pessoal da educação, porque é extremamente importante, que é isso que você falou, né? Então, assim, realmente provocou ela, e bem provocado, porque vocês são da educação e da saúde, igual nós enfermeiros mesmo. Bem, eu sou aluna de fisioterapia e eu participo de um projeto de extensão. Aí, nós fomos, a paciente acamada, nós fomos para poder fazer a avaliação, para fazer posteriormente cuidado. Aí, a administradora do curso, né, falou: não, quem vai primeiro é o pedagogo. Eu pensei, mas não é o paciente acamado, o fisioterapeuta, que tem que fazer a avaliação? Aí ela explicou essa interdisciplinaridade. Não, o pedagogo tem que ir, o psicólogo também. Pois bem, depois eu, assim, pensando, fui analisar. Quando eu cheguei para poder avaliar o paciente estava tão tranquilo, já tinha todo um carinho que foi dado a ele pelo pedagogo, toda uma orientação. Então, assim, realmente precisamos dos pedagogos dentro da área da saúde. Por quê? Quando a gente vai atuar, a gente tem todo um processo já construído. Entendeu? Então, parabéns para vocês, pedagogos. Eu sou Hélida, do 4º período de enfermagem. Eu queria só acrescentar a fala da colega da fisioterapia, que nós, dentro da sala, dentro dos centros intensivos,
Nós já temos esse trabalho da fisioterapia constante, que é um trabalho muito importante, a fisioterapia motora e a fisioterapia respiratória, que trabalha lado a lado com a gente. Eu acho que, na verdade, nós, acadêmicos, enfermeiros já formados, fisioterapeutas, pedagogos, nós somos eternos educadores. Sempre estamos que estar educando constantemente o nosso campo de trabalho. E é muito importante essa roda aqui para a gente, às vezes eu acho que está faltando o entrelaçamento mesmo, a convivência, para a gente poder levar e prestar uma assistência melhor para o nosso ponto de referência, que é o paciente. Então, infelizmente, já vamos encerrando aqui a nossa roda, né? Mas não encerrando a discussão, não encerrando o diálogo, que isso que é o mais importante. A roda provocou, acho que a palavra que ficou hoje foi provocação, né? E todo mundo sai daqui com as suas inquietações, e nós, principalmente as professoras, aqui com essa responsabilidade de um diálogo, de uma aproximação, de pensar esses estágios, essas ações, como que o PIBID pode dialogar com as práticas lá da enfermagem, com os estágios da fisioterapia, da nutrição, enfim. É avançar agora essa discussão, porque a gente já se percebe na importância de equipes multidisciplinares trabalharem juntas. Eu acho que isso também ficou bem marcante nas falas de hoje. Agradecemos a presença de todas as professoras, a Mônica, a Betinha, a Enara, aos alunos dos cursos de enfermagem, fisioterapia, educação física, psicologia, pedagogia. Esqueci alguém? Ok. Agradecemos, então, também o pessoal da TV, né, pela paciência com a gente, e até a próxima. Palmas, né?